Fala galera, tudo beleza com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Minha gente, hoje estou dando abertura a mais um podcast de química. É isso aí, minha gente. Desta vez vamos falar um pouquinho de cinética química. É isso aí, minha gente. Gostando do conteúdo, aproveita, inscreva-se no canal quem ainda não é inscrito, deixa seu like, compartilha o vídeo, ativa a notificação e bora lá. Minha gente, o negócio é o seguinte, vocês irão ouvir um texto. Sim, vocês não escutaram errado, ouvir um texto porque já está editado e vai ser colocado no momento após a minha fala. Ok? Esse texto fala um pouquinho como surgiu a cinética química, quem são os responsáveis, e um pouquinho aplicando este mesmo exemplo da cinética química, claro, no nosso dia a dia. E também teremos um podcast falado para melhor compreensão. Então fiquem ligados aqui no canal, porque aqui temos de tudo um pouco. Uma hora temos vídeos de tecnologia e agora temos podcast educativo. Valeu, minha gente! Tô ficando por aqui. Fiquem com essa edição maravilhosa que preparamos para todos vocês. Desenvolvimento da cinética química. A cinética química é o estudo das velocidades das reações químicas e dos fatores que as influenciam. O desenvolvimento da cinética química começou no século XIX, com os trabalhos de Ludwig Wilhelmy. Em 1850, estudou a inversão da sacarose por ácidos, sendo um dos primeiros a quantificar a velocidade de uma reação química. Marcelin Berthelot e Léon Payen de Saint-Gilles, em 1862, investigaram a esterificação, mostrando que a velocidade da reação é proporcional à concentração dos reagentes. Jacobus Henricus van ter Hoff, em 1884, publicou Etudes de Dynamique Chimique, um trabalho fundamental que estabeleceu as bases da cinética química moderna, introduzindo conceitos como ordem de reação e energia de ativação. Svante Arrhenius, em 1889, propôs a equação de Arrhenius, que relaciona a velocidade de uma reação com a temperatura e a energia de ativação. Molecularidade. A molecularidade de uma reação elementar é o número de moléculas que participam da etapa determinante da velocidade da reação. Reações elementares são aquelas que ocorrem em uma única etapa. A molecularidade pode ser unimolecular. Uma única molécula se decompõe ou se rearranja. Decomposição do N2O5. Bimolecular. Duas moléculas colidem e reagem. Reação entre NO e O3. Termolecular. Três moléculas colidem e reagem. Reação entre 2NO e O2. Essas são raras devido à baixa probabilidade de três moléculas colidirem simultaneamente com a orientação correta. É importante notar que a molecularidade se aplica apenas a reações elementares. Para reações complexas, que ocorrem em várias etapas, não se usa o termo molecularidade, mas sim ordem de reação, que é determinada experimentalmente. Aplicações no cotidiano. A cinética química tem diversas aplicações no cotidiano e na indústria. Conservação de alimentos. A refrigeração e o uso de conservantes retardam as reações químicas que levam à deterioração dos alimentos, aumentando seu tempo de vida útil. Cozimento. O tempo de cozimento dos alimentos é determinado pela velocidade das reações químicas que ocorrem durante o aquecimento. Medicina. A cinética química é usada para estudar a velocidade de metabolização de medicamentos no organismo, permitindo determinar a dose e a frequência adequadas. Indústria química. Otimização de processos industriais, como a produção de amônia, processo de Haber-Bosch, e a síntese de polímeros, controlando as condições de reação.
temperatura, pressão, catalisadores, para maximizar a produção e minimizar os custos. Controle da poluição. Estudo das reações químicas que ocorrem na atmosfera, como a formação de ozônio e a decomposição de poluentes, para desenvolver estratégias de controle da poluição. Segurança. A cinética química é crucial para entender e controlar reações explosivas, como a combustão de combustíveis, garantindo a segurança em processos industriais e no transporte de materiais inflamáveis. Olá! Chegou aqui pra gente um material, parece um resumo, chamado Cinética Química, o essencial. A proposta é focar no que é fundamental mesmo, sobre a velocidade das reações. Fiquei curiosa. O que será que eles consideram essencial nesse campo tão importante da química? Vamos dar uma olhada nisso? Pois é, a cinética química basicamente estuda quão rápido as reações acontecem, né? E o que influencia essa velocidade. Pelo título essencial, a ideia deve ser ir direto aos pontos-chave, aos fundamentos mesmo. Sim, parece que sim. E o material já começa logo de cara fazendo uma distinção importante. Eles falam de velocidade média e velocidade instantânea. Exato. E essa diferença é crucial. Eles até usam uma analogia boa, tipo a velocidade média de um carro na estrada versus o que o velocímetro marca naquele instante. Para a gente entender ou, sei lá, controlar uma reação, essa velocidade do momento, é instantânea, é muito mais útil que só a média geral. É um ponto de partida bom que eles colocam. Faz todo sentido, é mais preciso, né? E seguindo essa linha, o material começa a detalhar os fatores que afetam essa velocidade. Um deles que eles explicam bem é a concentração. Isso. E a explicação é bem visual, quase intuitiva. Mais moléculas juntas no mesmo lugar. Maior a chance delas se encontrarem, de colidirem. Usam até a imagem de um baile lotado, sabe? Onde os encontros são mais fáceis. Isso conecta com a teoria das colisões que eles mencionam. Para reagir, as moléculas precisam, antes de mais nada, colidir. Mais concentração, mais colisões. Simples assim. Entendi. É a frequência dos encontros. Mas não basta só se encontrar, né? As notas falam também da qualidade dessa colisão. Aí entra a tal da energia de ativação. Precisamente. Eles descrevem como uma barreira mesmo, uma energia mínima que tem que ser superada. A analogia do fósforo é boa. Não adianta só encostar, tem que riscar com uma certa força, com energia. Essa é a energia de ativação. Certo. E como a temperatura entra nessa história? O material também fala disso. A temperatura é interessante. Segundo as notas, aumentar a temperatura não é que diminui a barreira, entende? Não, eu achava que sim. Não, o que ela faz é dar mais energia cinética para as moléculas. Mais delas vão ter a energia suficiente para ultrapassar a barreira que já existe. Pensa assim, mais gente com impulso para pular o mesmo muro. O muro continua lá, mas mais gente consegue passar. Ah, entendi. Boa explicação. E tem mais um fator que eles mencionam rapidinho. Os catalisadores. Como eles funcionam nesse esquema? Sim, eles são apresentados meio como um atalho. A metáfora que usam é boa. Um túnel que atravessa a montanha, em vez de ter que escalar por cima. O catalisador cria um caminho diferente para a reação. Um caminho com uma energia de ativação menor. Aí a reação vai mais rápido, porque é mais fácil passar por esse caminho novo. E o catalisador, importante dizer, não é consumido. Ele sai intacto no final. É um conceito-chave que está nesses essenciais. Tá, então, juntando tudo, parece que o essencial que essas notas querem passar é a velocidade depende da frequência das colisões e da energia delas. E a gente pode, digamos, controlar isso mexendo na concentração, na temperatura ou usando esses catalisadores, esses atalhos. Exatamente essa linha. O material constrói a ideia passo a passo. Primeiro, o que é velocidade e como medir. A diferença da média para a instantânea. E depois, as principais ferramentas para controlar. Concentração, temperatura que mexe na energia e os catalisadores. É um bom resumo dos pilares. Então, resumindo nossa análise. Essas notas, cinética química, o essencial,
Buscam mesmo simplificar e focar nos conceitos que realmente definem a rapidez das reações. Falam da velocidade em si e dos 3 grandes fatores: concentração, energia ligada à temperatura e ativação e os catalisadores. Parece um BIA bem focado nos fundamentos. Perfeito. E sabe, isso me faz pensar numa coisa, até extrapolando um pouco o material. Se esses fatores, como concentração e principalmente a temperatura, são tão decisivos para a velocidade, como é que a gente vê isso no dia a dia? Onde a gente consegue observar, assim, a olho nu, a cinética agindo, seja rápido ou devagar, por causa dessas mudanças acontecendo ao nosso redor? Será que dá para notar isso, sei lá, cozinhando algo ou numa tinta desbotando no sol? É uma ótima pergunta para a gente ficar pensando e observar o mundo de outra forma. E com essa provocação, a gente encerra essa exploração focada aqui no material sobre os essenciais da cinética química.